que teria tirado o sono de São Francisco? O que ele viveu naquela noite é inacreditável. Foi há mais de 800 anos, mas ainda fala o coração de quem luta para permanecer fiel. E mais importante do que essa história é o que ela nos ensina. Existe uma antiga tradição que fala de uma noite em que São Francisco de Assis enfrentou uma luta interior muito difícil. Uma tentação intensa, profunda, daquelas que ninguém vê, mas que muitos já viveram em silêncio. A vida espiritual não é só de momentos de paz, e nem toda batalha acontece por fora. Em sua cama, Francisco virava-se de um lado ao outro, tentava esvaziar a mente, mas os pensamentos insistiam e aumentavam o incômodo. Não entendia o porquê de não se desvencilhar daquilo. Mesmo nas orações, não encontrava paz, não dava nem para concentrar na prece. O corpo não podia ser mais forte que o espírito. Ele buscava e ensinava justamente o contrário, a força da alma através da fé. Já era madrugada e, buscando vencer a si mesmo, Francisco se levanta. No breu daquele momento ele decide. Saiu às pressas de seu pequeno quarto. No escuro, caminhava agitado e aos trancos, tropeçando, derrubando objetos, esbarrando nas portas e paredes do pequeno convento. Já tinha resolvido, não ia parar nem voltar atrás. Seguiu adiante em ritmo forte, agitado mesmo, e, de repente, o jardim. As plantas que tanto amava e das quais cuidava. Ali, naquele lugar, Francisco se colocou diante de Deus. Rezava fervorosamente, clamava, implorando por pureza de coração, para que também sua alma fosse purificada. Muito além das palavras, eram orações com toda a profundidade de seu ser. Temendo ser fraco e ceder, já no limite de sua própria luta, Francisco tomou um gesto extremo e radical, quase incompreensível. Ainda em oração, ele se lançou no meio do roseral. Rolava, se debatia entre os espinhos, buscava a dor para vencer a própria carne, para libertar a alma. Era um combate entre a fraqueza humana e o desejo profundo de pertencer inteiramente a Deus. Ali, entre tentação e dor, corpo ferido e alma em batalha, entre a súplica da oração e a fé sem medida, com Francisco no limite de suas forças, chorando, clamando, ainda se oferecendo entre os espinhos, algo surpreendente aconteceu. Naquele instante, todo o roseral, absolutamente todas as plantas, todas elas floresceram. As rosas simplesmente desabrocharam. E não foi só isso. Algo ainda mais impressionante e profundo se revelou. As roseiras, justamente as que foram instrumentos de penitência, sacrifício e de dor, perderam todos os seus espinhos. É como se a dor tivesse sido transformada e a criação tivesse respondido ao clamor de um coração entregue. Mais de 800 anos depois, esse roseral ainda é lembrado ali, no mesmo lugar onde Francisco viveu, rezou, sofreu, se provou e amou. Junto à Basílica de Nossa Senhora dos Anjos, que abriga a Porciúncula, a Capela do Trânsito, onde São Francisco morreu, e o mosteiro onde um jardim é mantido pelos franciscanos. Conta ainda a tradição que, se as rosas dali forem plantadas em outro local, elas nascem com espinhos. Para os devotos e para os que aprendem a enxergar com a alma, ele é muito mais que um lugar bonito. É um sinal. Sinal de que a graça de Deus pode transformar até aquilo que fere e fazer nascer beleza onde antes havia dor. Precisamos olhar além do gesto dramático de São Francisco. A verdadeira mensagem está na luta interior. Todos nós vivemos batalhas assim e precisamos escolher entre aquilo que nos afasta de Deus ou aquilo que nos aproxima dele. Nesses momentos podemos até nos sentir sozinhos, mas Deus vê. E ter fé é viver a confiança em Deus quando enfrentamos nossas próprias batalhas. É entender e decidir que, sempre, Deus continua sendo o caminho. Quando escolhemos Deus de verdade, algo muda dentro de nós. A vida continua tendo espinhos, sim. E pouco a pouco, percebemos, no meio desses espinhos, Deus faz nascer rosas. São Francisco de Assis, que viveste o combate interior na presença de Deus, intercede por nós diante do Senhor. Apresenta a Ele as nossas lutas, nossos medos e fragilidades e tudo aquilo que como espinhos fere o nosso coração. Que Deus nos veja nas nossas batalhas do dia a dia.
nos acompanhe com a sua graça, nos proteja com sua misericórdia e, se for da sua vontade, nos livre dos espinhos que nos ferem por dentro, mas que, acima de tudo, aprendamos a não ser espinhos na vida do outro, mas presença de paz, de cuidado e de amor. O Senhor nos conceda permanecer fiéis, mesmo quando o caminho for difícil. Paz e bem.